aí de reflexão para a gente. Vamos lá, companheiro Matheus Pereira, psicanalista, mestre em pesquisa e clínica em psicanálise e diretor do CAPS, Neuza Santos Souza. Boa tarde a todos. Antes de começar, eu queria agradecer as pessoas que tornaram possível, nesse meu momento de vida, eu poder estar aqui. Minha companheira, a Sara, que está aí, os trabalhadores do CAPS Neuza e a Carla Souza. Foi muito difícil chegar aqui hoje. Partindo disso, eu resolvi escrever para mim não perder, e o título que eu dei ao trabalho é Do Idealismo Reformista à Revolução do Concreto na Saúde Mental. Reflexões críticas acerca da Resolução 487. Partindo disso, queria lhes propor uma reflexão tanto quanto crítica sobre a boa Resolução 487 do CNJ, lançada recentemente. O intuito aqui é trazer para o campo real, trazer as reais possibilidades de fazermos o que está escrito diante disso tudo. Começo com duas citações importantes de Freud, tão elogiado nos últimos tempos no campo da reforma, para não dizer o contrário. Primeira citação: as guerras jamais podem cessar enquanto nações viverem sob condições tão amplamente diferentes, enquanto o valor da vida individual for tão diversamente apreciado entre elas. A segunda: o Estado proíbe ao indivíduo a prática do mal, não porque deseja aboli-la, mas porque deseja monopolizá-la. Isso é Freud. Avisados disso, partimos do pressuposto que isso parece ser uma verdade e que concordamos com ela. Afinal, se não há um Estado que garante a ordem, e essa ordem só pode ser garantida pelo direito, transformando todos os cidadãos em cidadãos de direitos iguais, o direito, a coerção e a violência só pode estar na mão do próprio Estado, pois ele é a medida da lei. Mas para não ficarmos inocentes, felizes e considerar que a vida é bela, trago de novo o maldito Freud, que diz o seguinte: as leis são feitas por e para membros governantes e deixa pouco espaço para aqueles que se encontram em estado de sujeição. Isso tudo é Freud, não é Marx. Agora sim está explicado, né? É uma merda de verdade. Diante dessa cadeia reprodutiva, aprendemos então que o Estado é um representante da burguesia, que tem o direito e a violência como armas de repressão a qualquer interesse que caminhe contra a hegemonia dominante. Estamos ligados agora não estamos de bobeira, até porque nós aqui, eu mesmo, sou só um dos últimos pontos da cadeia reprodutiva dessa lógica, e é no meu lombo, no nosso lombo, que o chicote arde para que alguma paz de condomínio possa ser garantida. Queria propor a vocês uma viagem ao futuro, para que a fala não fique tão crua e fria. Queria propor a vocês que pudéssemos viajar para o futuro, lá no ano de 1846, lá no futuro. Lá nesse futuro, outro velho maldito, agora sim, Karl Marx, escrevia rascunhos que passaram a se chamar ideologia alemã. E olha que danado, ele descobre que o homem não é o principal referencial dessa vida. Quebra a banca cristã. Pior ainda, descobre um ano antes que existem classes sociais, e a partir dali descobre que há um referencial maior do que o homem, que é o dinheiro, que é o capital. Depois, mais para frente, vai até falar que nós, eu, vocês, somos mercadorias. Olha que coisa. Isso me faz lembrar uma palestra do professor Alisson Mascaro, que diz que se estamos na rua, vemos uma pessoa em situação de rua, não a levamos para casa e oferecemos teto e comida. Mas se estamos na rua e encontramos uma nota de R$100,
logo a levamos para casa. Vejam só que esse é o referencial. Mas voltando ao futuro, em 1846, o que Marx nos diz claramente que tudo que não leva em conta as possibilidades materiais de reprodução é idealismo. Não passa de filosofias que criam problemas que não existem para encontrarem respostas que também não existiriam se não fosse o idealismo. Então, nesse futuro, uma pena estarmos longe dele ainda, não há nada que se possa fazer sem considerar que a reprodução tem a ver com os meios de produção. E isso define as possibilidades de realizarmos determinadas tarefas. Estamos falando de dinheiro, investimento. Eis aí a minha chatice. Feita toda essa introdução, usando os velhos malditos e retrógrados, voltamos ao nosso tema, que é as novas faces do manicômio, pessoas em privação de liberdade e saúde mental. É fato, como já disse antes, que a resolução 487 do CNJ é um avanço progressista, necessária, importante, mas também é fato que essa resolução, no momento histórico atual, pode ser idealista. Aos termos de Marx mesmo, aquele que acabamos de aprender, que diz que as condições de reprodução têm a ver com as formas de produção. Aí penso, veja como o velho Freud tem razão, não dá mais para manter as pessoas trancafiadas com grave sofrimento psíquico em manicômios ou prisões. Isso é violento, desumano e imoral. Como mesmo avisou, o Estado não tem interesse nenhum de que essa violência cesse. Ele apenas quer que ela seja controlada agora através de quem? Dos CAPs, dos ambulatórios, equipamentos de saúde. Notem, quem leu a resolução, verá que não há ali nenhuma menção de garantia de renda, trabalho, moradia, há apenas uma tímida menção a serviços sociais. Será a nossa vez de triunfarmos e termos investimentos financeiros como nunca vistos antes, já que concordamos, precisamos da realidade material para realizar o que é proposto? Quem sustentará a bela comemorada indicação do CNJ? Diga aí, pois o Estado continua o mesmo, os CAPs os mesmos, a RAPs a mesma. Vocês encontram alguma sanção de gestores, como prefeitos e governadores, caso não realizem essas indicações? Há alguma indicação, alguma mudança estrutural no Estado, como, por exemplo, melhoria de salário, concursos públicos, estrutura de trabalho, para que se efetivem essas indicações? Até mesmo cooperativas de trabalho para os ex-apenados, coisas que aprendemos com Basaglia, até mesmo coisas piores, a qualquer solução sórdida de isenção fiscal para alguma empresa para que dê trabalho para essas pessoas? Não encontrei. Estamos aqui, então, no campo social liberal, meus queridos, sentados no colo do capitalismo de esquerda, no qual, consequentemente, as massas mais exploradas serão responsáveis pela realização da tarefa. Eis aonde estamos metidos, exaustos, trabalhando muito mais de 40 horas, doentes, mas ainda atravessados por um desejo louvável e admirável de justiça social, que somente quem está aqui nessa sala, aqui embaixo, realmente quer. O adoecimento de cada trabalhador para sustentar isso é particular, mas os motivos são causados justamente por essa estrutura perversa de reprodução que nos cerca, exatamente por sermos nós os responsáveis, como sempre fomos, pela aplicação de uma política progressista que pode vir para aplacar a culpa burguesa de muitos, que administra a miséria, mantém o povo com o mínimo e evita a revolta que não pode ganhar os corações do povo, que segue explorado e inconsciente de um sistema que parece ser natural. Ter que fazer natural é o que atualiza diariamente o recalcamento da luta de classes, aprofunda nossa alienação e nos afirma que o que vivemos é obra de um destino inevitável. Há na resolução um avanço, mas de cara com as condições materiais que temos, mais uma vez a reforma será no lombo do meu irmão pobre, preto, que trabalha na RT, que é o oficineiro do CAPS, que é cuidador, que de 2 em 2 anos não sabe se terá emprego
que até ontem tinham o salário mais baixo da rede de saúde, no lombo dos enfermeiros da atenção psicossocial, que ganhavam e ganham menos do que os da atenção primária, porque tinham como justificativa menos linhas de cuidado para tratar. Vejam a perversidade e a vontade do Estado de incluir essas pessoas. Vamos um pouquinho mais longe, saiamos da dificuldade da cidade do Rio de Janeiro, olhamos para as dificuldades do Estado e do Brasil. Quantos CAPs e ambulatórios temos? Quais os vínculos de trabalho que são oferecidos a esses trabalhadores? A cidade no interior do Rio, que pessoas vivem sobre um encoberto regime de escravidão, não podem ter férias, não têm direitos trabalhistas, seus salários mal dão para pagar aluguel e comida. São essas pessoas que farão a revolução nas violências a qual os usuários são submetidos em prisões e manicômios judiciários? Mas o que temos aqui são corpos, mercadorias cada vez mais baratos, prontos para servir a continuidade do Estado, que quer, como diz Freud, monopolizar a violência e evitar a rebelião dos pobres. Nosso reformismo foi sempre a partir do corpo e da luta dos trabalhadores que se concretizou no fechamento real de alguns manicômios do Rio de Janeiro. Não digo que não há em nós um certo gozo nessa conquista, pois esse gozo nos apazigua, nos conforta com a ideia de que essa tragédia está sendo evitada, mas ela não se efetua a nível político, organizacional do próprio Estado, pois o manicômio não está apenas nas estruturas do Nise da Silveira e da Juliano Moreira. É uma forma concreta de lidar com loucura que pouquíssimo se mudou e, em alguns casos, até retrocedeu. Podemos afirmar que saímos, sim, de uma política conservadora de direita para uma posição social liberal. Não aceitamos mais aos nossos olhos, quando podemos enxergar, preconceitos excludentes de forma geral, mas não mudamos radicalmente as estruturas quanto isso. Ainda estamos na transmissão de um discurso que devemos tolerar, mas estamos ainda longe de um discurso anti-preconceito. As pessoas têm que ser incluídas, não importa como, precisam de uma falsa representação, eis aí a mais nova estratégia capitalista. Vamos então ao material concreto disso. Desde 2009, ou até mesmo antes, que nós, massa de trabalhadores, reivindicamos concurso público para trabalhadores da saúde. É fato que isso era muito mais forte há 14 anos. Isso está como pauta principal em todas as conferências de saúde. Desde então, sempre essa proposta vence, mas nunca ela é aplicada. Mas um fato concreto: o salário de um diretor de um CAPS estatutário concursado, hoje em dia, chega a ser 3 vezes menor do que um diretor vinculado a uma OS. Conclusão: o Estado, nos últimos 14 anos, causou recrudescimento da ideia do social-liberalismo e passamos a concordar inconscientemente que é melhor ser de OS, pois o fato concreto é que se ganha mais sendo de OS. Explicações diversas são feitas por operadores estrategicamente escolhidos para gerir os trabalhadores, que explicam o motivo da não realização de concurso público. A mais paralisante delas, junto com o fato real da grande desvalorização do servidor público, é a lei de responsabilidade fiscal, ser um impeditivo para a realização de concursos e equiparação de salários. Que grande mentira, que grande merda que a gente engole. Vocês lembram que no final de dezembro do ano passado, o governo Lula, que estava prestes a assumir, conseguiu aprovar uma PEC para conseguir pagar o novo Bolsa Família? Pulando qual lei? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, agora pode. Rompendo com a Lei de Responsabilidade Fiscal com o argumento, pasmem, de Gilmar Mendes, preste atenção, de que nenhuma lei de responsabilidade fiscal pode se submeter à responsabilidade social de um governo. Isso é Gilmar Mendes. Viram como somos seres facilmente domináveis por leis que em si servem para dominar as massas? Somos muito honestos e responsáveis com as leis. E é bom que sejamos mesmo, pois a conjuntura atual coloca na cadeia quem não as segue sem titubear, mas vemos que as leis
não são dogmas e podem ser mudadas quando o sistema capitalista começa a ruir. Portanto, não dá para deixar tanta gente na miséria, pois quem perde tudo pode, inclusive, perder o medo, e aí o sistema entrar em colapso. Portanto, se a resolução 487 é uma resolução que traz em si a responsabilidade social, cessa com a violência de anos, de não mantermos pessoas indevidamente presas, ela está acima da responsabilidade fiscal. Queremos aumento de serviços, de salário e principalmente concursos públicos para que nos dê garantia e segurança para fazê-la. Agustín Cueva, em Desenvolvimento do Capitalismo na América Latina, afirma que a estrutura econômica social herdada no período colonial se caracterizou por um baixíssimo nível de desenvolvimento das forças produtivas na América Latina e por relações sociais de produção baseadas na escravidão e na servidão. Fato estes constituíram um obstáculo, para dizer o mínimo, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Portanto, os modos de produção estão intimamente ligados aos modos de reprodução. Nosso capitalismo débil e servil, ligado a esse período de desacumulação primitiva, gerou processos de alienação e dependências estruturais, tanto econômicas quanto psíquicas. Fomos acostumados a conciliar e a baixar a cabeça. O salário para nós, herdeiros colonizados, não era apenas uma forma mais de exercer a mais-valia, mas uma forma clara e descarada de perpetuar a forma pré-capitalista estrutural. O salário era, então, uma continuidade do regime escravagista. Ainda bem que hoje não é mais, né? Felizmente, apesar de todas as dificuldades, há um certo despertar de alguns sobre a quem servimos. Há anos não se podia ter trabalhadores que discutissem, inclusive, o preço do seu trabalho. Digo isso a nível de poder minimamente falar de insatisfação. As lideranças dos movimentos da luta antimanicomial defendiam e trabalhavam para os patrões enquanto escreviam teses marxistas. Hoje, não mais. Quem sabe um dia poderemos abertamente discutir o orçamento da saúde mental, e assim todos nós decidimos quando receberemos por nosso trabalho. Por enquanto, essa asserção é absurda devido ao grande aparelhamento ideológico e alienação psíquica a qual estamos submetidos, a ponto de uma grande parte de nós nem sequer querer se ocupar dessas discussões econômicas, que, como vimos acima, determinam o nosso modo de reprodução, nossa prática e a possibilidade emancipadora delas. Estamos muito cansados e ocupados em apenas sobreviver. A história da humanidade é a história da luta de classe. A história é a história dos modos de produção, bem como o homem atravessado pela linguagem. A alienação é a nossa marca. Estamos todos nós à deriva, jogados ao mar que existe anterior a nós mesmos. Que lutemos contra delírios de grandeza de gestão, ligados ao idealismo psicologizante de tudo, delírios ligados à ideia de igualdade entre todos os homens, pois ela concretamente não existe e só existirá quando tivermos condições materiais e investimento financeiro para isso. Toda política reformista de saúde mental até hoje tem suas bases centradas no idealismo, no projeto humanista, no qual homens salvam homens por seus esforços próprios, pela força de seus trabalhos e pela solidariedade. Nada mais belo do que isso para o mundo capitalista. Mas se quisermos um dia ir adiante, mudar essas estruturas, não dependemos de boas almas como as nossas. Nossa raiz não deve ser um humanismo idealista, mas o que há de mais concreto nesse mundo, que é a economia, que permite que essas pessoas façam parte do mundo de forma igualitária, que tenham direito a emprego, moradia, cidade, e que os trabalhadores sejam os mais bem pagos da rede de saúde, pois tratam os casos mais difíceis no campo da saúde. Que saiamos do idealismo e, por fim, encontremos o concreto, em respeito da memória de muitos de nós que se foram, ao ser presente aqui hoje. Adoeceram e seguem colocando seus corpos em risco em prol disso.
Chega de ideias e que briguemos pelo concreto, que não conciliemos por amor ao ideal, pois ele só pode levar ao pior. Vamos ao cru embate com o real. E aqui, para finalizar, enquanto analista, minha função social é nomear as coisas que estão interditas ou malditas. Nós queremos essa briga, mas não queremos ser heróis. Nós queremos essa briga para não calar a culpa burguesa, que chegou com o governo progressista. Nós queremos essa briga com fuzil, tanque e avião, pois só de pedra na mão são nossos corpos, nossa família, nossa vida que cai ao chão. E como mais um que se vai na indústria, se é substituído para que o outro faça mais barato. Pois o Estado sabe que nós nos multiplicamos como ratos, e assim a miséria e os muros se mantêm intactos. Os condomínios cada vez mais seguros, e os jipes renegades financiados pelos renegados que fingem ser tratados por quem está exausto de ser calado. Aqui, então, resta um grito de ambição para que se faça uma resolução que garanta a nossa condição de trabalho e educação para quem trata, para quem quer ser tratado, que não sejamos alienados, enganados por nossos egos inflados, para prazer de um ou dois vangloriados, por aplicar uma política anticulpa que salva loucos e drogados. Não queremos salvar ninguém, pois a salvação, ao contrário do que dizem, não vem de Cristo, que teve que morrer para salvar todo mundo. A salvação vem da real distribuição do dinheiro que nunca chega na nossa mão, que paga um salário mínimo para o irmão preto que luta na RT, para que o sistema fique em paz. Mas a cada momento que isso se reproduz, a sua dor, a sua morte silenciosa, revelam que o sistema não quer o amor, apenas revela o seu rancor e atualiza sua ojeriza ao trabalhador. Nesse caldo no qual estamos metidos, só o salário nos é prometido e, por fim, nem ele às vezes aparece. Pois, se algum político acha que não precisa mais de nós, que sejamos descartáveis, porque a fábrica continua aberta, outros virão. Nessa lama toda, não é uma resolução de gabinete que fará a revolução, que acabará com novas velhas formas de manicômio. A revolução que sonhamos começa aqui, na coragem de enfrentar o sistema e dizer não, na coragem de dizer não ao heroísmo e dizer que não queremos administrar misérias para evitar que os condomínios da Barra continuem fechados, seguros e felizes. Sem dinheiro, não vai. Trabalhamos com amor e não por amor. Me desculpem, mas como dizem os rappers Rashid, Amir e Dom L, perco a linha pela minha gente, vocês querem linha de efeito, mas eu sou linha de frente. Esse, né, é o Matheus sempre trazendo uma discussão fundamental, né, de como tem sido, né, o nosso trabalho em função, né, daqueles que pedem o nosso trabalho também, né.